Olá pessoal, muito bom dia, está começando mais um Bom Dia Mercado. Hoje é dia 6/9, domingão. Vou falar um pouco sobre os jogos que eu vou separar para trabalhar no dia de hoje. Brasileirão e Nations League são os focos principais. Logicamente o Brasileirão um pouco mais, porque a Nations tem sido uma competição bem sonolenta, parece aquele churrascão da família do final de semana. Estou gravando aqui novamente num local que não é meu escritório. Sigo em obras em casa e vai ser assim por um tempo. Então, eu vou estar em vários cenários gravando para vocês. Como eu estou usando a câmera do notebook, a minha imagem não vai ficar tão boa à noite, sem iluminação não vai ficar tão boa, mas ao longo a gente vai melhorando. Isso aí não é importante. O importante é, de fato, o áudio tá com boa qualidade, tomara que esteja, tá? Vou falar um pouco do meu dia de ontem, que foi um dia muito bom. Ontem foi um dia muito bom de trade para mim, até me surpreendi porque os jogos, os cenários que eu tinha traçado eram cenários difíceis de se trabalhar, né, tinha algumas pegadinhas, algumas cotações que eu achava estranhas, né, mas acabou sendo um dia muito bom de se trabalhar. Eu terminei o dia com próximo ali a 65% da stake de lucro, para um dia como esse, para um sabadão como esse de Nations League, que é uma competição, que está sendo meio estranha, eu achei um resultado excelente. Então eu vou passar por cima, porque eu comentei o máximo das coisas, eu comento com vocês no Telegram, né, então para quem me acompanha no canal do Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Eu sempre faço um resumo depois do que eu fiz, e ontem eu consegui compartilhar quase tudo do que eu ia fazer nas entradas. Acho que a maioria das coisas que eu fiz eu compartilhei por lá. Então comenta aqui para mim como é que foi o seu dia, tomara que tenha sido um dia bom, mas vamos lá, para não ficar tão grande assim o vídeo, beleza? Deixa eu ver se eu vou clicar certo aqui, é aqui? Não, é aqui, beleza. Estou tentando gravar aqui, vamos lá. Vou voltar aqui para o dia 5. O primeiro jogo que eu fiz foi esse aqui, ó, Islândia e Inglaterra. Comentei com vocês que eu esperava uma Islândia fechada, dificultando demais a vida da Inglaterra, batendo de frente de uma grande qualidade da Inglaterra, que é a bola aérea, e saindo para o contra-ataque. A Islândia me decepcionou um pouco em relação ao contra-ataque. O primeiro tempo teve até alguns, mas o segundo tempo ela foi reduzindo o ritmo. Mas a Inglaterra sim teve muita dificuldade de criar. Era aquele padrão que parecia um back Inglaterra, mas também é preciso saber que a Islândia joga dessa forma. E eu já tinha essa informação, porque eu acompanhei a Islândia durante toda a Euro, acompanhei a Islândia na classificatória da Euro, enfim. É um time que já não é novo, né? Tinha alguns jogadores lá que eram mais da base ali, a molecada. Não é aquela seleção que jogou a Eurocopa, mas é uma seleção que tem a mesma proposta de jogo. Muita defesa, muito comprometimento na defesa. Vira e mexe o treinador, via alguém passando e falava, não, volta. Então é um comprometimento muito grande. E nesse jogo eu acabei trabalhando no Leia Inglaterra no segundo tempo. Depois de uma expulsão eu não ia fazer, mas depois da expulsão a odd da Inglaterra ficou muito baixa, na minha opinião. O Walker tomou o segundo amarelo. A odd da Inglaterra, a Inglaterra já estava com dificuldade enorme de entrar na área. A odd da Inglaterra já estava baixa. Depois da expulsão a odd foi para 3,50. Eu achei essa odd muito baixa para uma Inglaterra que estava tendo muita dificuldade. O máximo que ela ia conseguir era na bola aérea. E acabei entrando, né? Entrei com uma exposição máxima ali de uns 50% da minha stake, uma entrada arriscada. Só tive um canto contra a minha posição. No segundo canto eu resolvi fechar e foi bem fechado. Algumas jogadas depois acabou dando o penal da Inglaterra. O Sterling fez o gol. Depois, logo no lance seguinte, a Islândia acabou tendo um penal e perdeu. Muita gente me perguntou, mandou mensagem para mim, Plantel, você inverteu sua mão? Porque eu estava com lucro no mercado, o correto era eu fazer lei à Inglaterra para pegar esse penal da Islândia. Porém, por que eu não fiz? Na hora do penal da Inglaterra, o mercado ficou aberto. E eu não mexo em mercado aberto na hora do VAR, na hora de penal, porque eu sei que depois a Betfair vai revisar e vai dar merda. Então eu prefiro não mexer, porque eu não sei qual janela de tempo ela vai usar para cancelar as apostas ilegais, então eu preferi não fazer nada, enfiei o lucro no bolso e foi. Depois tivemos Dinamarca e Bélgica, um jogo que eu tinha separado para fazer por conta da odd da Bélgica. Se eu não me engano, ontem quando eu gravei o Bom Dia Mercado, essa odd estava 1
Não, estava 2 e pouco. Eu comecei o jogo com essa odd da Bélgica a 2,60, mais ou menos. Eu não consegui entender. Tudo bem, o De Bruyne não estava jogando, o Hazard não estava jogando, estava jogando o irmão dele. Até consegui entender mais ou menos. Agora, quando foi a live, eu consegui entender de fato. Realmente a Bélgica não estava tão afim de jogo. Realmente a Dinamarca também não estava isso tudo. Estava um jogo muito fraco. Tá? Estava um jogo onde a Dinamarca estava querendo um pouquinho mais só do que a Bélgica. Isso se justificava totalmente a ordem da Bélgica. Só que, por que eu consegui pegar esse back a Bélgica? Porque foi de uma bola parada. Teve uma bola parada na ponta esquerda, que o Carrasco bateu para a área. Eu já estava entrando nessa bola parada, porque a odd estava bem alta. Muito corresponderam um pouco só, né? O Carrasco bateu, o Schmeichel bateu na mão dele, foi na trave e deu escanteio. No escanteio, vieram me corresponder o restante. Então eu fiquei exposto ali com mais ou menos 75% da stake em back a Bélgica e consegui pegar esse gol de escanteio. Pagou muito bem, logo em seguida eu fechei porque a Bélgica já não estava isso tudo, tá? Então foi uma excelente entrada, na minha opinião. O melhor jogo do dia para mim, de longe, disparado, foi esse aqui. Portugal e Croácia, nem parecia jogo de Nations, né? O atual campeão Portugal jogando sem o Cristiano Ronaldo. E eu vou falar uma coisa aqui que eu espero que não seja mal interpretada, tá? Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, vocês sabem, lá no meu escritório tem um monte de foto dele. Mas eu achei hoje Portugal jogando de uma maneira mais coletiva e deu para ver o quão essa seleção de Portugal é forte, coletivamente falando. A seleção de Portugal é muito forte, muito forte. É muito bom de ver Portugal jogando, muito forte mesmo. Bruno Fernandes voando, João Félix hoje jogou muito bem, o Guerreiro na esquerda também muito bem. Cara, muito bom de se ver. O Diogo Jota jogando demais, muito bom de se ver Portugal. Aos portugueses que acompanham meu canal, a seleção de Portugal está de parabéns. Muito, muito, muito mesmo. Prazer de ver. Então deu para pegar back Portugal para quem pegou. Acabei não pegando esse back Portugal por coincidência, porque teve um canto para a Croácia alguns lances antes, eu tinha fechado a posição, mas eu consegui pegar no limite do HT. Falei com vocês no Telegram que ia tentar buscar, e no segundo tempo peguei o over 3,5. Na verdade eu ia pegar o 2,5 quando eu digitei para vocês, eu estava esperando a hora de melhorar. Portugal fez um gol, fez o segundo. Eu voltei a entrar porque eu estava afim de pegar, achei que estava muito corrido, com muito espaço, peguei o 3,5, peguei o gol do João Félix, depois peguei o gol da Croácia. E ainda saiu do André Silva lá no finalzinho para quem estava na goleada. Eu não trabalhei a goleada nesse jogo. Excelente jogo, não tem o que falar. Portugal jogou muito bem. Claro, se o Cristiano Ronaldo estivesse jogando, provavelmente alguns gols que Portugal perdeu ele não perderia. Provavelmente, mas também a bola ia estar toda hora nele. Só ia tocar muito nele. Então é muito bom de saber que Portugal, mesmo quando o Cristiano parar, que vai chegar esse momento, a gente sabe disso, Portugal está numa boa safra. Tem uma molecada muito boa, as seleções de base de Portugal são muito boas também, então tem tudo para se encaminhar ali Portugal nos próximos anos aí, talvez nos próximos 10, 20 anos, pensar numa conquista de Copa do Mundo. Por que não? Né? Porque a safra de Portugal é muito boa, é muito boa. Tomara, eu torço que sim, tá? Suécia e França acabei não fazendo, nada, zero. E acabei fazendo esse jogo aqui no comecinho, Macedônia e Armênia, 3 gols de penal. Jogo muito fraco mesmo. A Armênia começou com uma intensidade forte no início, acabou achando um penal. Depois a Armênia fez mais, um penal bobo, né? E no finalzinho eu entrei no over limite, a Armênia começou a se lançar, deu espaço no contra-ataque. No último lance do jogo, no último, aquela pelada de churrasco, a Armênia conseguiu um penal e fez o gol. Pagou. Green é green, não dá para reclamar, mas, né, foi bem fraco. Aí eu não fiz mais nada. Aí vamos falar do campeonato brasileiro. Flamengo e Fortaleza. Hoje o Flamengo começando baixinha. Tinha falado para vocês que eu estava bem tentado a fazer lei Flamengo numa possível entrada ruim do Flamengo, mas não aconteceu de novo. Assim como o jogo do Bahia, o Flamengo entrou muito bem, com muita intensidade, querendo o jogo. E logo fez o seu gol com o Everton Ribeiro, um golaço do Everton Ribeiro, encobriu o goleiro, fez o gol de cabeça. Depois, como já estava, esse jogo ele estava mais ou menos no final lá da Nations,
eu acabei focando no finalzinho da Nations e não focando tanto assim nesse primeiro tempo do Flamengo. Fui ver o segundo tempo. O segundo tempo me estranhou muito, porque a contação do Flamengo continuava esmagada. O Flamengo fez muita substituição e o Pedro Rocha, que foi a quinta substituição, assim que ele entrou, praticamente ele já teve uma lesão num passe lateral, sozinho. O Lincoln entrou em campo. Olha só o Lincoln, torcedor do Flamengo não se dá muito bem com o Lincoln, hein? E eu sou torcedor do Flamengo, então vocês devem imaginar. Mas não foi por isso que eu fiz Leio Flamengo. Eu trabalhei Leio Flamengo no final. Achei a odd do Flamengo extremamente baixa. E ao invés de trabalhar no over limite, porque eu estava disposto nesse jogo a trabalhar o over limite. Só que como eu achei que o Fortaleza estava chegando menos e o Flamengo estava muito fraco, eu falei o seguinte, vou pegar essa moeda que eu vou colocar no over limite e vou colocar Leio Flamengo. Entrei ali por volta de 2,30 e poucos, mais ou menos, foi 10% da stake. Tava com um dia muito bom já, tava querendo pegar essa correção do Flamengo e o Gabigol me brota um gol, golaço de primeira, quase que na entrada da área, e aí mamei esse gol do Flamengo com 10% da stake, assumi o risco, assim como eu tinha assumido na Inglaterra, paciência, né? Foi um gol, na minha opinião, um gol mais achado do Flamengo do que propriamente merecimento. Naquele momento específico, o Flamengo estava muito mal, o Flamengo estava com um homem a menos, mas para o Flamengo isso é muito bom, né? Em relação à briga de título, o Flamengo está indo aí para a segunda colocação, claro. Tem a rodada restante da rodada 8 ainda, né? Teve muita gente que foi me perguntar ontem, teve muita gente me cornetando, falando, você vem falar que vai fazer lei o Flamengo, quando no pré-live, né? Comentando, você vai falar que vai fazer lei o Flamengo está em segundo lugar. Cara, eu não faço lei Flamengo para deixar correr pré-live, para deixar correr o jogo inteiro. Eu não faço lei a vitória do Flamengo, eu faço lei em momentos específicos. Então eu fiz lei contra o Curitiba, depois eu peguei back, fiz lei contra o Galo, fiz lei contra o Botafogo, fiz lei contra o Santos, eu não fiz porque eu estava na estrada, acabei não conseguindo fazer o jogo. Então, assim, teve várias situações que o Flamengo deu lei nesse campeonato, mas não quer dizer que no final ele não possa ganhar. Eu trabalho correção, eu trabalho momentos do jogo, né? Esse lei ao Flamengo que eu fiz hoje foi também por correção. Eu achei que a odd do Flamengo estava extremamente baixa para 80 minutos de jogo e fiquei lá com um dinheiro que eu estava disposto a perder. Acabei tomando esse gol, paciência, podia ter tomado o gol da Inglaterra também, né? Mas achei de valor. E claro que a gente tem que dosar o quanto a gente vai trabalhar, né? Independente se a odd está a 2 aos 80 ou se está a 1,50 aos 5 minutos de jogo. Se você quer trabalhar nesse lei, você tem que ter metodologia, você tem que ter o critério de quanto você vai colocar em jogo. Porque se um lei desse aqui no final ele mexe com você, você está fazendo errado, né? Se ao invés de eu dar 10%, eu estivesse usando 100% da stake, aí tomar um gol aos 87, cara, é muito dolorido. Imagina se eu fiz uma stake no dia. Não, vamos supor que eu tinha feito os 75% de lucro, né, que eu perdi 10. E vamos supor que ao invés de 10% eu colocasse uma stake de exposição no Lei Flamengo. Se o Flamengo não ganha, ia ser lindo. Mas se eu tomo esse gol, eu ia perder o lucro todo do dia e ainda ia ficar com uma porcentagem grande de prejuízo. Então, cara, isso aí emocionalmente é muito ruim. Então, esse é o tipo de coisa que eu evito, é mexer no meu emocional. Eu falei isso há 2 vídeos atrás, quando eu falei que eu ia ajustar a minha stake. Se você não viu esse vídeo, cara, eu te aconselho você a ver. É um vídeo longo, é um vídeo extenso, de 35 minutos, mas é um vídeo onde eu fiz o ajuste da minha stake para 2020 e 2021. Eu falo muito de como eu lido com a minha mudança de stake, com a minha variação de capital, para melhorar o meu emocional, ok? Então, se você gosta desse tipo de assunto um pouco mais aprofundado, fechou? Jogo do Corinthians com o Botafogo, não mexi, não fiz nada. Jogo do Ceará com o Santos também não mexi, não fiz nada. Cara, teve cartão vermelho, hein? Meu Deus do céu. Também não mexi, não fiz nada, tá? Então vamos falar do dia de hoje. Separei algumas coisas aqui para fazer na Nations. De novo, estou filtrando, tá? Não vou fazer tudo. Espanha e Ucrânia. Primeiro jogo da Espanha que eu vi foi contra a Alemanha. Jogo fraco. Claro, a Espanha me deu um lucro excelente, me deu uma stake de lucro com gol no final. Mas mesmo assim não esconde o fato da Espanha ter jogado com muito pouca vontade contra a Alemanha. O jogo foi muito estranho, foi muito aberto, mas também foi muito lento. E essa odd da Espanha aqui, ó, de 1,45, 1,50 contra a Ucrânia,
Em características normais, ela tá certa, só que a Ucrânia vem jogando um bom futebol, tá. Só que aí a gente pega a questão do último jogo. A Ucrânia no último jogo, ela fez para o gasto. Ela marcou o primeiro gol contra a Suíça, recuou, tomou empate. Aí ela marcou o segundo gol e recuou de novo e quase tomou empate. Então, não dá para saber. É o que eu venho repetindo, que muita gente vem falando por aí. Nations League tá difícil de analisar alguma coisa pré-live, e no live parece que o time não quer nada. Então, tudo vai depender do live. Eu pego essa odd da Espanha para back a 1,50? Pego, mas aí eu preciso de uma Espanha avassaladora para cima da Ucrânia, porque eu sei que a Ucrânia tem um bom contra-ataque. A Ucrânia é muito bem treinada pelo Shevchenko, então tem que tomar muito cuidado, tá? Eu acho assim, não adianta tu chegar e falar assim, pô, é a Espanha, vou meter back. Não vai nessa crença, principalmente na Nations. Velho, não faz isso. Se for fazer, faz no live. Espera a Espanha dar uma confirmação, pelo amor de Deus. Beleza? Toma cuidado. Lei Espanha aqui eu não pretendo fazer. Mas back eu preciso de uma Espanha muito mais afim, mas muito mais afim de jogo do que naquele dia contra a Alemanha. Falando em Alemanha, temos a Alemanha contra a Suíça, que foi adversário da Ucrânia. A Alemanha 1,80, vai começar mais ou menos a 1,90 na Betfair. Acho uma odd muito boa, tá? Porém, nós temos aquela situação. Muitos jogadores da Alemanha foram poupados depois da conquista do Bayern na Champions League. Não sei se vão voltar, provavelmente não. Né? Temos, ao que tudo indica, o Sané e o Werner lá na frente de novo. Né? O Sané voltou de lesão depois daquilo tudo. O Julian Brandt também joga muito bem. Foi uma seleção que contra a Espanha foi ok. Tá? O Werner continua perdendo muito gol. A Suíça é um excelente time de bola aérea. Tá? Tem jogadores muito aguerridos lá na frente. O Seferovic fez um belo gol contra a Ucrânia. Mas o Seferovic, eu estou confundindo? Acho que não, né? Deixa eu dar uma olhada. Não estou confundindo, não. É ele mesmo. E para 1,80 da Alemanha, provavelmente essa odd vai começar próxima a 1,92. Eu acho ok a gente pegar um possível back na Alemanha no live, se a Alemanha mostrar essa condição para gente. Agora, lei Alemanha, eu também não tenho coragem de fazer. Eu vejo uma possibilidade dos dois jogos, tanto Espanha e Ucrânia quanto Suíça e Alemanha, serem jogos para gols. Porque a Suíça não tem o que perder, vai para cima, a Ucrânia também não tem o que perder, vai para cima, e a Espanha pode aproveitar também dos possíveis contra-ataques. Então, a Espanha abrindo o placar, a Ucrânia vem e dá espaço, a Alemanha abrindo o placar, a Suíça vem e dá espaço. Eu vejo um possível dois cenários para gols aqui, pode ser algo interessante para se trabalhar se o match odds estiver com dificuldade. De novo, eu separei a Irlanda para dar uma olhada. Dessa vez eu vou tentar não perder o possível gol da Irlanda de bola aérea. Lembrem-se, Irlanda, melhor jogada possível da Irlanda é bola aérea, tanto alçada na área quanto cruzamento. Fechou? Alçada na área e bola parada, no caso. Então fica de olho nisso daí. A Finlândia fez um jogo bem honesto contra o País de Gales. Mas, enfim, eu ainda acho a Irlanda aqui, se for comparar, talvez tenha um futebol melhor. Só que a força da Irlanda, como eu disse, é pelo alto. Se estiver perdendo, vai buscar recuperação pelo alto. Se estiver empatado, vai tentar buscar seu gol pelo alto. Kosovo e Grécia. Kosovo é aquela seleção que eu tenho tentado acompanhar. A Grécia é aquele time do Bumba e Meu Boi, se eu não me engano, empatou com a Eslovênia no último do jogo. Também é um jogo que eu separei para gols especificamente. Não vou fazer match odds nenhum aqui. É um jogo que eu quero ver cenários para gols, quero ver falhas defensivas para poder trabalhar o mercado de gols. E se eu for fazer, eu compartilho com vocês no Telegram. E aí vamos para o Brasileirão. Um dia cheio, domingão cheio de brasileiro. Muito jogo que eu acho que pode dar merda. Né? Tava até comentando com o pessoal aqui no WhatsApp. Eu acho que é uma rodada que pode dar muita zebra. Né? Temos um Palmeiras pegando o Bragantino. O Bragantino que empatou, se eu não me engano, no último jogo contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras empatou seu último jogo contra o Inter, lá no finalzinho. Mod 2,20 mais ou menos para o Palmeiras. O Lucha já está meio que ameaçado, né? O pessoal está cobrando demais em nono lugar. Eu vejo um jogo para gols também aqui, tá? Por mais que o Brasileirão tenha sido um campeonato mais difícil para muitos gols, o Bragantino ele perde muito gol, ele cria muita situação de perigo, mas perde muito gol. E o Palmeiras joga quando quer, né? Não dá para entender o elenco do Palmeiras, é um time muito bom, mas é um time que não produz tudo que pode produzir.
um time que não marca pressão, um time que não abafa o adversário, que não propõe jogo, é estranho, é estranho. Então eu prefiro pular esse jogo aqui, não venho para esse jogo para trabalhar ali Palmeiras, não venho para esse jogo para trabalhar back Palmeiras, eu venho para esse jogo se for para fazer mercado de gols, que pode ser que o mercado esteja mais inclinado para o under e eu encontre algum espaço ali para trabalhar o mercado de gols, tanto no HT quanto no FT. Beleza? Internacional e Bahia. O Internacional segue sendo um dos melhores times do campeonato. Em casa é muito forte. Deixa eu ver se teve alguma derrota em casa. Não, 3 jogos, 3 vitórias em casa. O Inter poupou uma galera contra o Palmeiras. Deve ir com força máxima para cima do Bahia, que perdeu o último jogo para o Flamengo, de 5-3, se eu não me engano. Né? O Roger Machado já caiu, tá errada essa informação aqui no SofaScore. Não sei se alguém já assumiu a equipe do Bahia. E acho justa essa cotação do Inter a 1,65, mais ou menos. É uma cotação para back Inter. Agora não no pré-live. Uma cotação para confirmação no live para ver se a gente vai ter realmente essa entrada no back Inter no primeiro tempo. Back favorito no primeiro tempo. No live. No live. Tá? Não adianta você vir aqui depois e falar: o Inter não ganhou, Théo Borges. Você deu um palpite errado. Cara, de palpite eu passo fome. Canal de palpite tu vai achar no canal do lado. Aí provavelmente aí do lado tem uma monte de lista de pessoas dando palpite. Palpiteiro eu passo fome. Tá? Então não vai na minha não, que é furada. Palpite pré-live comigo é furada. São Paulo e Fluminense. Outro jogo que me causa calafrios aqui, né? O que esperar desse São Paulo? Veio numa sequência de 3 vitórias seguidas, pegou o Galo, tomou. Né? Teve aquela polêmica lá no gol do Luciano. O Fluminense vem de um empate com o Atlético Goianiense, né, onde poderia ter vencido, mas acabou tendo aquela expulsão. Difícil fazer alguma coisa aqui. Difícil demais. É muito. Eu prefiro, se eu for trabalhar alguma coisa, a favor de gols do que a favor do São Paulo aqui. Diferente do Inter, né? O Inter com uma cotação ali de 1,70 eu já gosto muito mais do que um São Paulo contra o Fluminense. O Fluminense tem uma excelente bola aérea e o Fluminense bate falta muito bem, né? Então, é difícil, cara. Eu não acho que o Fluminense vai ficar só se defendendo contra o São Paulo, não. Eu acho que o São Paulo tem mais dificuldade do que esse mercado imagina. Mas, enfim. É um jogo que eu pretendo não futucar muito no match odds ali, porque eu acho que é merda. Outro jogo que parece merda. Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Olha que jogo difícil de se analisar, cara. O Vasco foi muito desfalcado contra o Santos. Não sei se tem muito retorno agora contra o Atlético Paranaense. Provavelmente não sei se o Thales Magno ainda cumpre algum tipo de suspensão. O Paranaense ele jogou mais ou menos bem contra o time do Bragantino. Ainda não se encontrou na competição Atlético Paranaense, pelo menos na minha opinião, do que eu tenho visto. Né? 14º colocado. Fora de casa geralmente não é tão bem assim. Nos últimos campeonatos foi assim. E o Vasco era o único invicto, agora já não é mais. O Vasco já está na 5ª colocação. Dificílimo de analisar esse jogo, cara. Eu vou pular e vou deixar totalmente para leitura. Beleza? Goianiense e Grêmio. O time do Grêmio vem de uma derrota para o Sport. Dentro de casa, o Thiago Neves foi demitido do Grêmio, e de titular para demitido. Vai pegar um Atlético Goianiense fora de casa, né? Com uma cotação de 1,80. Aqui a gente pode ter um bom back no Grêmio. Uma cotação bem parecida com a do São Paulo, mas aqui a gente pode ter um bom back no Grêmio. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado no quê? O estilo de jogo do Goianiense é jogar no contra-ataque. Então a gente tem que ver se o Grêmio vai jogar com o time titular, se a zaga do Grêmio está titular, se não está pendurada, e se, de fato, o Grêmio está num bom dia ali atacando. Se o Grêmio conseguir penetrar na área do Goianiense, recuperar a segunda bola, finalizar e não deixar o Goianiense fazer os seus contra-ataques, ou se estiver conseguindo, o Jeromel estiver ganhando todas, aí sim pode ser um back interessante no time do Grêmio aqui, porque o Goianiense é realmente muito fraco no contexto geral, tá? Tem alguns jogadores que são bons, mas no contexto geral eu acho que o Goianiense, por exemplo, ele só arrancou o empate do Fluminense porque o Fluminense estava com um jogador a menos, né? Então, se não tivesse... Coritiba e Galo. Galo vence outra odd de 1,80, hein? Olha,
O Galo venceu o São Paulo por 3-0, vai pegar um Curitiba que empatou 0-0 com o Botafogo horroroso. Nossa, esse jogo foi muito ruim. Eu tava vendo o compacto que eu não tava conseguindo ver ao vivo. Fiquei sem stream nesse jogo. 1,80 para o Galo, mesmo cenário do Grêmio. Se o Galo estiver conseguindo propor jogo, amassar o Curitiba sem tomar contra-ataque, pode ser interessante um back Galo aqui sim. Então já temos possível back Galo no ao vivo, possível back Grêmio no ao vivo, possível back Inter no ao vivo. No ao vivo, não é palpite, beleza? E esse jogo por último aqui que eu vou pular com toda a alegria do mundo, se esse jogo vier perto de mim assim na rua, eu atravesso a rua. Deus me livre de fazer Sport Goiás. Não vou querer não, tá? Eu vou ficar de fora. Mesmo o Sport vindo de uma vitória, uma grande vitória contra o Grêmio, e o Goiás vindo de derrota contra o Corinthians, eu vou ficar na minha e não vou fazer esse jogo. Não sei nem o que esperar, beleza? Então, meu foco no Brasileirão, possível back Galo no primeiro tempo, caso eu tenha leitura, possível back Inter no primeiro tempo, caso eu tenha leitura, possível back Grêmio no primeiro tempo, caso eu tenha leitura, e possível back ao Inter, caso eu tenha leitura. Jogo para gols, onde eu vou buscar espaço para trabalhar gols. Bragantino e Palmeiras, São Paulo e Fluminense. E no jogo do Vasco Paranaense eu provavelmente não vou fazer nada, nem leitura, nem nada, tá? Então, 2 jogos com possíveis tendências para gols no live e 3 possíveis back favorito no primeiro tempo, se eu tiver leitura. 26 minutos de vídeo. Peço desculpa se ficou muito rápido, agora você já chegou até aqui, não dá para se desculpar, né? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário para você participar dos sorteios aqui do canal. E da próxima vez você coloca em 2x, que fica mais rápido. Então tá tudo certo. Beleza, rapaziada? Um grande abraço, muito obrigado pela companhia. Tomara que seu dia de trabalho tenha sido bom ontem, que seja bom hoje também. Fechou? Tamo junto.